Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa semana de aulas, tá certo? Mais um dia de aula. Hoje, o nosso clima de São João ainda, tá certo? Por mais que vamos dar continuidade a alguns assuntos, alguns conteúdos, mas o clima junino ainda continua. Vamos dar agora continuidade ao nosso assunto de história, da matéria de história, tá certo? Que é o assunto falando sobre os conflitos da Primeira República. Bom, como a tia disse, dividindo esses conteúdos de 2 em 2 para que fique fácil de vocês entenderem. Então hoje vamos dar continuidade a eles. Hoje falaremos sobre a Revolta da Chibata de 1910 e os movimentos tenentistas de 1922 a 1927. Bom, vamos dar continuidade a esse assunto e vou explicando a vocês um pouquinho de cada um, tá bom? Vamos começar hoje falando sobre o movimento da Chibata, de 1910. Esse movimento da Chibata, ele foi um movimento na cidade do Rio de Janeiro, que foi um movimento feito e por causa dos marinheiros. Por quê? Porque esses marinheiros, eles sofriam muito nessa época, por mais que tivesse sido abolido a escravatura, que foi abolido a forma de tratar as pessoas com chibatadas, com castigos, prendê-los em lugares sem comida, o adequado para que eles ficassem, isso foi abolido. Mas mesmo assim, nessa época, os marinheiros sofriam muito. É tanto que os castigos que tinham naquela época eram as chibatadas. Por isso, o nome do movimento o nome da revolta é Revolta da Chibata. Porque eles eram castigados desta forma. Muitos deles sofriam tanto que acabavam morrendo, como na época da escravatura, tá bom? Então eu vou passar um videozinho agora explicando um pouco, mostrar a vocês detalhadamente como foi essa revolta, como foi que ela ocorreu, como foi que ela aconteceu, tá certo? Explicando bem direitinho para que vocês entendam, para que não reste dúvidas sobre esse assunto e vocês entendam como foi esse processo, bom? Pronto, como vocês... Não, peraí, né? Tem que dar uma pausa. Começar, né? Vamos lá. Como vocês perceberam, esse movimento, ele teve, né, o movimento... Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e no dia seguinte a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto.
O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o almirante negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. Ele relata que esses marinheiros, eles correram, eles lutaram, eles foram atrás, eles se revoltaram para que eles tivessem uma condição humana de qualidade. Por que eles iriam ser tratados daquela forma? Porque eles, por qualquer erro, mínimo que seja, ou máximo, eles deveriam levar essas chibatadas. Se eles não mereciam ser tratados dessa maneira, nenhum ser humano deve ser tratado assim. Ninguém, nenhum animal, nada deve ser tratado dessa forma, porque eles iriam ser tratados assim. Então eles foram atrás dos direitos deles. E tanto que quando eles perceberam que essa revolta estava fazendo mal ao país, eles então tentaram entrar em um acordo com eles, com os marinheiros. Só que esse acordo foi quebrado pouco tempo depois, né? Que quando eles conseguiram amenizar toda a situação, quando eles conseguiram que a revolta acabasse, eles foram lá e decretaram algo totalmente contrário do que eles tinham feito o acordo, tá certo? E por que isso? Por falta de ética de Hermes da Fonseca, que era o presidente que governava naquela época o nosso país. Então ele foi muito desonesto com esses marinheiros. E quando eles tentaram novamente ter o direito que tinha sido feito no acordo, esses que estavam à frente da revolta foram presos em péssimas condições e assim alguns acabaram morrendo. Os que sobraram foram para um manicômio. Só que lá eles perceberam que eles não tinham problemas mentais. Para que continuassem naquele local. Foram soltos e
tiveram de volta a patente de marinheiro. Por algumas pessoas, eles eram vistos como pessoas honrosas, guerreiros que foram à luta pelos seus direitos. Para outros, passavam de pessoas que não deveriam ser consideradas assim, pessoas honrosas naquela época. E foi dado fim a essa... E agora vamos falar dos movimentos tenentistas que ocorreram no ano de 1922 até o ano de 1927, tá certo? E esse foi um movimento que foi feito por jovens do exército, que eles estavam atrás dos cumprimentos das leis, de que as pessoas tivessem realmente um voto secreto, que eles votassem, que foram eleitos ou que estavam participando das eleições, eles não soubessem quem votou em quem. Um ensino público de qualidade para todos, que tivesse uma qualidade naqueles locais que as pessoas estavam. E coisas que hoje em dia, até nós mesmos, continuamos atrás dos nossos direitos. E foi isso que esse movimento estava atrás. Eles estavam atrás de uma melhoria, eles tivessem uma vida de qualidade. Então, o que foi que esses jovens foram atrás? Eles foram atrás dos próprios direitos, que não era apenas para eles, e sim para toda a comunidade, para todo o povo, para todo o país. Então, eles se reuniram, alguns desses jovens, e foram atrás, e foram fazer movimentos, e foram às ruas. Então, esses jovens, eles queriam, o intuito deles era ter melhoria na qualidade de vivência de toda a população. Só que esses movimentos, eles eram muito pequenos, e não era só em um local, era em vários locais. Era a insatisfação deles da vida que eles estavam tendo, porque é merecido. É merecido que a gente tenha um ensino de qualidade, que as leis sejam realmente cumpridas, do jeito que está lá no papel, que não existam exceções. E uma das grandes manifestações, que até no nosso livro fala, foi quando uma das votações ocorreu uma fraude. E o que é fraude? É quando se é manipulado algo e uma pessoa age de má fé para beneficiar outra pessoa. Então, fraude é isso, quando se modifica algo que deveria ser correto e que é para favorecer apenas uma pessoa. Então, eles acabam modificando aqui. Então, houve essa eleição e eles fraudaram os votos, e quem acabou ganhando nessa época foi Arthur Bernardes. Isso ocorreu em 5 de julho de 1922. Então eles foram às ruas onde as leis fossem cumpridas naquela época. Então esses movimentos, eles no início não tiveram forças. Por quê? Porque eram movimentos que a sociedade não via com bons olhos. Qualquer tipo de movimento naquela época não era visto com bons olhos, não era algo que a comunidade, por mais que percebessem os motivos, eles não iam atrás de se movimentar também, eles tinham um medo também. Então, com o passar dos tempos, onde as pessoas foram percebendo que eles sim deveriam ir às ruas, que eles deveriam ir atrás dos seus direitos, o movimento ele cresceu. O crescimento desses movimentos ocorreu quando, no Rio Grande do Sul, iniciou-se, a partir dos jovens oficiais do Exército, um movimento de origem, a Coluna Preste, que ele conseguiu organizar um grupo de aproximadamente 1.500 homens. E ele ocorreu no nosso país, mais preciso no interior do Brasil, entre os anos de 1925 e 1927, buscando assim apoio à causa revolucionária daquela época. E eles queriam a renúncia da liderança de Luiz Carlos
Prestes. Por isso que esse movimento tem como nome Coluna Prestes, que é derivado ao nome da liderança deste homem. Como vocês perceberam na imagem que eu expliquei agora, por mais que eles tivessem ido atrás dos seus direitos, por mais que eles tivessem tentado melhorar toda aquela situação naquela época, como expliquei, aquilo foi algo que se desfez, que foi reprimido pelos governantes daquela época, porque eles não aceitavam esses tipos de movimento. E as coisas aconteceram da forma que o governo gostaria que fosse, tá certo? Mas naquela época. Hoje em dia as coisas já estão bem mais mudadas do que antigamente. Como já estudamos no início da Primeira República, que até os governos eles eram manipulados, só entrava quem eles queriam e achavam que deveria ser o presidente daquela época, tá bom? Então a nossa aula é essa, meus amores, tá certo? Eu peço que vocês façam a atividade a partir de tudo que já conversamos até aqui. É importante sim vocês fazerem a leitura das páginas anteriores, para que vocês lembrem refresquem a mente de vocês e lembrem um pouco mais de tudo que a gente já estudou e façam a atividade da página 425, bom? Damos a conclusão de toda essa explicação sobre os conflitos que aconteceram na Primeira República, mas não paramos aqui. Vamos sim fazer aquela revisão bem feita de tudo que já estudamos, para que a gente consiga concluir e entender a importância de se estudar tudo isso, para que a gente entenda o que aconteceu antes, que a nossa história é desta forma hoje, que os ocorridos, as leis, tudo o que temos hoje, ela teve movimentos, teve destaques, teve várias coisas antes para que chegássemos até o que temos hoje em dia. Bom, então é essa a nossa aula, tá certo? Um cheiro para cada um. Qualquer dúvida, como sempre, vocês podem me mandar mensagem no privado. E as atividades, a foto dessa atividade, vocês também me mandam no privado. Até a nossa próxima aula. Um beijo para cada um.